Leitura do dia 1º de agosto. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, do versículo 8 ao versículo 20. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, Safã e Asaías foram à profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, do versículo 14 ao versículo 28. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra.
Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira, com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém a ele. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, do versículo 29 ao versículo 32. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém,
e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. Jeremias capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 25. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fez tudo isto, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Então Deus estava falando para o rei que a Samaria e Israel, o reino norte, ele disse irmã de Judá, reino sul, já havia cometido todos aqueles pecados. E eu estou sempre te lembrando que o reino norte, Israel, foi levado cativo para a Síria por causa dos seus pecados. Então, Judá, que era o reino sul, continuou cometendo os mesmos pecados. Continuou adorando os ídolos, se prostituindo, cometendo adultérios, mentiras. E Deus, dando oportunidade, ele chama da irmã Samaria e Judá, Israel e Judá. Então, esses reinos que estavam divididos, Deus deu oportunidade ao reino norte, mas eles não. O reino norte não se consertou diante do Senhor. Por isso Samaria foi invadida pelo rei da Assíria e foi habitada por outros povos. Eu já expliquei isso em outra gravação. Eu não posso detalhar muito por causa do tempo da gravação. E agora Deus está dando oportunidade a Judá, o reino sul, para se consertar diante dele. Mas até o livro da lei estava sumido há muito tempo. Eles não sabiam mais o que era que Deus queria deles, o que Deus exigia, qual era o concerto que Deus havia feito com Israel. Mas o livro foi encontrado. Então você continua ouvindo a leitura para você entender e ver o que aconteceu. Daqui a pouco você vai saber, em algumas leituras à frente, o que aconteceu com a aleivosa Judá, como diz aqui a palavra de Deus. E diz assim: o Senhor me disse: já a rebelde Israel, que era o reino norte, justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá.
Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte, e dize: Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Convertei-vos, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Então Deus está dizendo que Israel e Judá não ficarão mais desunidos. Será somente um povo, porque Israel, reino norte, não estava unido com Judá, reino sul. Isso é uma história muito longa, é preciso acompanhar com muita atenção, até ler ou ouvir muitas vezes para você entender. Eu estou sempre dizendo, a leitura da Bíblia está aí para quem desejar ouvir, mas é necessário também que você tenha a sua Bíblia. Leia com mais calma, com mais atenção. Eu acho assim que você lê um capítulo, não entendeu, torna a ler, lê um livro, não entendeu, leia de novo. A Bíblia é um livro que precisa ser lido com muita reverência, temor, e pedir a Deus que o Espírito Santo dele venha nos revelar, nos ensinar, nos instruir, nos capacitar para entender. Eu ouvi um pastor dizendo, certa ocasião, que quando ele vai pregar sobre o texto ou sobre o esboço que ele faz, que ele lê mais de 40 vezes aquela pregação, aquela leitura. Eu achei muito importante isso. Então, eu incentivo você. Está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini? Algumas coisas você está entendendo, outras não. Ouça de novo, leia sua Bíblia. É muito bom. Ler a palavra de Deus é um alimento para a nossa alma. Então, continuando. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse: Pai me chamarás, e de mim te não desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim, aleivosamente, te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus.
Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje. E não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Então eles mesmos estão reconhecendo que eles estão sofrendo a punição de Deus pela desobediência, pelo pecado, desde os seus pais. E o pecado veio seguindo também os filhos. E eles estão reconhecendo isso. Jeremias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar, para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, cingi-vos de panos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para a limpar. Um vento virá a mim de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, que somos assolados! Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir
a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. Vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até ao coração. Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente, foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras, o meu povo está louco, já me não conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Jeremias capítulo 4, do versículo 27 ao versículo 31. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, a não consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades, entraram pelas nuvens e subiram pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com o antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Você ouviu a leitura do dia 1º de agosto. Espero você na próxima gravação, que será a leitura do dia 2 de agosto. Deus abençoe você abundantemente. Vou sempre te dizer, continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Você vai ouvir isso muitas vezes, porque nós temos este desejo de divulgar a palavra de Deus, mas nós estamos fazendo a nossa parte, e a sua parte é ouvir. Que você sinta este desejo, que o Espírito de Deus toque em seu coração, para que nada venha impedir você ouvir esta leitura na sequência. Mais uma vez eu quero te abençoar em nome